Muitas pessoas não conseguem chegar ao final do seu objetivo. Muitas vezes não alcançam o seu resultado. Sabe por quê? Porque elas param no meio do caminho. Por quê? No meio do caminho elas acabam desistindo por diversos motivos, porque olham para a circunstância e parece que aquilo é muito difícil de alcançar e às vezes até impossível de se alcançar. Porém, hoje eu vou te ensinar como conquistar os seus objetivos, alcançar resultados e até vencer os seus desafios. Sabe como? Fragmentando em etapas. Isso é uma forma que dá certo e eu ensino isso também no meu método. Bom, quando você fragmenta em etapas, você consegue alcançar aquele objetivo ou até vencer o desafio pelo qual você está passando. Um exemplo, alguém que quer correr uma maratona e a maratona requer muito treino. Se ele pensar a longo prazo na maratona, no resultado em si, ele pode olhar e falar assim, poxa, eu não tenho preparo, eu não tenho condição física hoje, acho que eu nem tenho tempo para correr essa maratona e me preparar, pelo tanto que eu vou ter que me dispor para isso. Mas se ela começar a correr por semana, 2, 3, até 5 quilômetros por semana ou por dia, ela vai estar preparada quando chegar a maratona. Uma outra pessoa, um outro exemplo, que ela quer poupar 100 mil reais em 5 anos. Ao longo prazo, se ela pensar sim, parece muito e talvez até impossível. Talvez ela pense, eu não tenho essa condição hoje, vai ser muito difícil juntar esse valor pelo que eu ganho. Então ela vai ver só os obstáculos. Mas se ela fragmentar em etapas, por exemplo, e fizer dividir os 5 anos por anos, esses anos por dias e chegar no valor diário para que ela venha poupar para ter os 100 mil reais em 5 anos, vai ser muito mais fácil de enxergar, visualizar e trazer a realidade e não vai parecer tão impossível assim ela chegar naquele seu objetivo. Quando eu passei pelo câncer de mama e foi duração de mais ou menos 1 ano em tratamento, afastada do trabalho naquela época, eu observei que naquele momento, no primeiro momento em que eu tive o diagnóstico, eu já queria, claro, a cura imediata, mas eu sabia que isso era praticamente impossível porque era necessário eu passar por um longo processo de tratamento. O que eu fiz? Eu fragmentei. Eu primeiro fragmentei em processos. Eu sabia que existia cirurgia, depois eu ia para o período de radioterapia, depois eu ia para o período de quimioterapia, depois eu ia para o período de tamoxifeno, que é um protocolo para o câncer de mama. Bom, quando eu fragmentei em processo, aquilo já ficou um pouquinho mais tranquilo para eu lidar. Mas aí eu fiz mais ainda, eu fragmentei em dias. Fragmentando em dias, eu passei a viver um dia de cada vez. Afinal de contas, não tinha como eu chegar no final do processo, que para mim parecia praticamente impossível, porque eu já achava em percentuais que eu não teria essa condição. Então, eu tive que automaticamente fragmentar em dias. E passei a viver um dia de cada vez. Ou seja, quando você fragmenta, automaticamente você manda uma mensagem para o seu cérebro, que manda uma mensagem para as suas emoções e que gera um comportamento para lidar com aquela situação. Deu para entender? Por isso, é importante que você saiba que o domínio, o controle da sua mente, essa mudança e transformação da sua mente vai te ajudar a vencer e a conquistar. Para isso, nós precisamos usar as técnicas para você aprender. Então, entenda isso, pratique e transforme a sua vida.